A partir de agora vamos mergulhar num assunto bem prazeroso, que é falar das principais patologias que acometem o idoso. Iniciaremos falando um pouco de úlcera por pressão. O que é úlcera por pressão? É o aparecimento de feridas na pele do idoso causada pela diminuição do fluxo sanguíneo, de oxigenação no local. Eu queria que você aí na sua casa, você apertasse a sua mão bem forte. Aperta fechado, fechado, fechado e abre a sua mão. Você vai observar que vai ficar uns pontos vermelhos, que é onde o fluxo de sangue está correndo normalmente. E essa área que está ficando branca, que ficou branca, significa que nós diminuímos o fluxo de sangue. Então a oxigenação fica prejudicada. A principal causa da úlcera por pressão, por pressão é conhecida como escara, como ferida de pele. A principal causa é você deixar o paciente na mesma posição deitado por muito tempo, tá? Então a indicação é que você mude o paciente de decúbito de 2 em 2 horas. Eu quero também te dar um exemplo super básico, um exemplo clássico, seguindo naquela linha da nossa explicação simples e objetiva. Quando você fica sentado num banco, ou pode ser no banco de alguma praça, ou sofá da sua casa, você fica muito tempo na mesma posição. Quando você levanta, você sente o seu bumbum adormecido, você passa a mão, você não sente, tá? Então isso significa diminuição do fluxo sanguíneo. Se você ficar muito tempo na mesma posição, vai evoluir para uma úlcera por pressão, ok? A úlcera por pressão ela é caracterizada por 4 estágios. Nós vamos estar mostrando aqui para vocês a imagem do estágio 1, estágio inicial, que aparece uma hiperemia na pele do paciente. Um vermelhidão bem delimitado, bem desenhadinho, tá? Então você tem que observar muito o seu paciente quando você for fazer uma troca de fralda, quando você for dar banho no paciente. Aí entra aquela questão que eu passei para vocês nas videoaulas anteriores, que é a observação, que o cuidador ele tem que observar o paciente. Você tem que saber como você deixou o seu paciente no plantão e como você vai receber esse paciente, tá? Então é uma ferida, é uma vermelhidão bem delimitado. Já no estágio 2, ocorre uma perda parcial de pele, tá? Pode ser manifestada por bolha ou uma cratera rasa, uma ferida rasa, que também vocês vão estar olhando agora na imagem que a gente está mostrando para vocês, tá? Já no estágio 3, ocorre a perda de pele por completo, tá? O envolvimento de danos ou necrose. Só quero refrescar para vocês um pouquinho, é o seguinte, quando eu pedir para vocês apertar a mão, segurar, segurar, segurar e abrir, a parte que ficou amarela significa que foi diminuído o fluxo sanguíneo, ok? Diminuindo o fluxo sanguíneo, a gente vai diminuir a oxigenação do tecido da pele. Então todo o tecido, todos os órgãos do nosso corpo, ele depende de oxigênio para sobreviver, tá? Nós dependemos de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a gente vai morrer. E com a pele é a mesma coisa. Se você não ofertar oxigênio suficiente, o tecido vai apodrecer, o tecido vai morrer, tá? Então é exatamente o que a gente começa a observar na úlcera por pressão de estágio 3. Tá? Ela começa a ter lesão de pele, aprofundar um pouquinho mais, mas ela não atinge a musculatura. Já no estágio 4, que é um estágio bem avançado da úlcera por pressão, a gente vai estar colocando para vocês, observem aqui a imagem, é até chocante, até feio de se ver, né? Uma ferida nesse estágio, tá? Ocorre a perda da pele na sua espessura total, acometendo áreas externas, áreas extensas também, danifica a musculatura do paciente, você já começa a ver os ossos do paciente, tá? Bem como outras estruturas, tendões, cápsula articular. E por que eu falo? O cuidador ele não pode deixar, em hipótese alguma, evoluir uma ferida, uma úlcera por pressão. Então, quando você pegar um paciente e observou uma ferida delimitada, comunica ao seu enfermeiro, comunica o seu responsável, divide essa questão com a família,
tá? Porque se o paciente chegar a evoluir no estágio 4, tá? Que é o último estágio da úlcera por pressão, ele vai ter que passar por um processo cirúrgico. E envolve uma equipe gigantesca. Vai ter que ter, nós temos que contar com um cirurgião vascular, um cirurgião plástico, o geriatra e toda a equipe profissional. Aí tem que ter ele vai fazer um transplante de pele e geralmente o transplante de pele, o médico ele tira um pedaço de pele, para ser bem simples na explicação, da coxa e passa para a região glútea do paciente ou a área afetada. Tá? Então você já tem dois problemas para cuidar, são dois procedimentos. Você vai ter que cuidar da úlcera por pressão que foi operada e você vai ter que cuidar da pele da coxa do paciente. Tá? Então eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu trabalho no pronto-socorro, um exemplo, tá? Eu trabalho no pronto-socorro e chega um paciente cheio de úlcera por pressão, ferida para todo canto, tá? E o cuidador que vem acompanhando esse paciente no pronto-socorro, sinceramente, eu vou pensar o seguinte, que esse paciente está sofrendo maus tratos. Ou o cuidador é desleixado, o cuidador não tem competência profissional, o cuidador não presta um serviço humanizado. Então é o seguinte, é aceitável a úlcera por pressão no grau 1, para aquele cuidador que é diferenciado, que é o seu caso. Está buscando aqui um conhecimento e tal. Então, chegou no grau 1, viu aquele vermelhidão, a gente tem que correr, tá? Tem que correr, avisar o enfermeiro, avisar o seu superior, ou avisar o médico, ou o familiar, tem que tomar alguma conduta, você não pode deixar chegar nesse ponto, tá? Então, você tem que... As medidas de prevenção, como eu falei agora há pouco, é a mudança de decúbito, que eu vou ensinar para vocês no módulo 4, como manipular o paciente, proteger as proeminências ósseas. O que significa essa palavrinha chata, essa palavrinha complicada, tá? Na sua mão mesmo você vai pegar. Quando você fechar a mão, tá vendo que a gente pode... Eu não consigo ver o osso lá dentro, mas eu sei que tem um osso aqui, eu consigo sentir. Então, todo lugar que tem um osso aparente, ele vai abrir úlcera por pressão, tá? É mais comum ter na região sacra, que é na região do bumbum, tá? Mas tem nos trocânteres, que é na região lateral do paciente, na orelha. Todo lugar que tiver contato com alguma superfície vai abrir úlcera por pressão. Então, as medidas de prevenção, vou reforçar, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, proteger proeminência óssea, manter o paciente hidratado, tá? Hidratação oral ajuda muito, tá? E bem como a hidratação de pele, você tem que hidratar com frequência. Deu banho no paciente, hidrata a pele do seu paciente, ok? E realizar higiene íntima com frequência também, porque quando você demora muito para realizar a higiene íntima, a pele do paciente fica muito úmida. Vou te dar um exemplo, você toma um banho na sua casa por um longo tempo, você fica 1 hora debaixo do chuveiro, a pele nos seus dedos aqui, ela fica branca, fica meio esquisita, fica bem mole, macia, tal. Então acontece a mesma coisa na pele do paciente, tá? Então, só para vocês poderem entender, eu estou explicando de uma forma muito simples, bem objetiva. Estou falando a sua língua para você poder entender, captar a minha mensagem. Combinado? Você, cuidador, tem que comunicar ao seu superior. Ele indicará a melhor forma de você prestar o atendimento, o tratamento para essa ferida. No caso, se você deixar o paciente evoluir para uma úlcera grau 2, 3 e 4, tá? 4 vai ter que ser internado, não tem jeito, tá? E o campo é aberto, a pele é a proteção do nosso corpo. Aquela ferida 4, que é aquela feridona gigantesca, ela é um campo muito aberto, então pode entrar bactérias, o paciente pode até virar óbito por septicemia, tá? Uma infecção generalizada. Então, você tem que tomar as condutas necessárias, muda o seu paciente de decúbito, hidrata a pele do seu paciente, toma essas condutas, são coisas simples que vai fazer um grande diferencial na sua vida profissional.